Bakemonogatari, a experiência otaku definitiva. Vale a pena? Narrativando, tá? Vídeo patrocinado pelo Rito Gomes. Bora lá ver a appeal do narrador sobre Bakemonogatari. Um anime muito conceituado. E que quando eu assisti, lá pelos meus 15 anos, né? 16 anos. Foi com 15 anos, por aí. 15, 16. Eu gostei. Eu não sei como seria a minha experiência agora revendo, né? Mas vamos ver o que o narrador achou. Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz. Ó. Bakemonogatari é uma série divisiva. Ou as pessoas a amam, ou a odeiam. Isso é verdade, é muito 880. Ou gosta ou não gosta. E é bem difícil analisar ela de um ponto de vista neutro, que consiga fazer com que ambos os lados abaixem suas defesas. Fato. Até hoje, eu só tinha ouvido falar dela, de como é bem animada, profunda e bem dirigida, e ao mesmo tempo de como era vazia, pervertida e convoluta. É, de fato tem os dois lados também. Mas estava na hora de deixar os rumores de lado e descobrir Eu não acho que seja vazio, mas pervertido é. por mim mesmo. Afinal, o que era Bakemonogatari? Nesse vídeo, vou contar minha experiência assistindo esse anime único. Pode contar. Queremos a sua experiência. Acho que isso é algo que todos podem concordar, pro bem ou pro mal. Durante o processo, vamos analisar alguns elementos da composição da história, da direção, do simbolismo e tentar descobrir Até da o direção? que de fato está lá e o que é amplificado Olha lá, a estrela do PT, ó. Não me engana não, tá? Assim, Junko Gahara, ela é petista. por fandoms na internet. Só quero dizer que eu não esperava pelo que viria. Eu sou o narrador e nesse vídeo falaremos sobre Bakemonogatari, a experiência otaku definitiva. Será? Esse vídeo foi um pedido da lenda do canal, Ordinary FJ. Bakemonogatari é um livro e um anime, de uma série maior, e esse vídeo irá cobrir só o anime especificamente. Tá. O vídeo não terá grandes spoilers, e vai ser a minha tentativa de apresentar a obra para pessoas que possam gostar dela, e talvez botar em palavras alguns motivos que podem afastar outras pessoas. Além de também comentar sobre Fala ela em dele. geral, de acordo com a minha perspectiva e experiência. Agora, sobre o título desse vídeo, é importante destacar que o termo otaku utilizado está no sentido japonês, e não no sentido comum que usamos aqui no Brasil. Por mais que no ocidente, em geral, otaku signifique Esse vídeo aqui vai ser duro, hein? Vai ser duro de tancar, mas bora lá, a ideia é boa. um fã ou um grande fã de animes, no Japão o termo é mais pejorativo. É mais pejorativo. O otaku no Japão, ele é meio que marginalizado, né, em certo grau, querendo ou não. Porque lá existe otaku de tudo, né? Tipo, não é só de anime, né? Tem até um anime nessa temporada que é o Magical Destroyers, né? Que tem vários tipos de otaku. Otaku de trem, otaku de robô, otaku de tudo, tá ligado? Deve ter otaku de academia. Então, eles são meio que... Eles ficam meio que à margem da sociedade japonesa. Porque, bom, eles fazem algo que não é muito interessante, né? Pro padrão japonês, né? E alguns até cometem crimes, né? Como a gente viu os otakus de trem cometendo crimes no vídeo do Bakagajin, né? Faz um tempinho. Lá é usado para se referir a pessoas obsessivas com Exato. algum assunto específico, seja carros, aviões, computadores ou animes. De qualquer forma, é utilizado para insultar alguém. O mecânico é um otaku de carro? Acho que não. Porque o mecânico, ele quer ganhar dinheiro pra sobreviver. O otaku não. O otaku, ele quer gastar dinheiro pra sobreviver. Dependendo do sentido da palavra, a interpretação do título desse vídeo muda completamente, não é? Antes era basicamente a experiência definitiva de um fã de animes. E agora é algo como a experiência definitiva de um perdedor ou a experiência definitiva de alguém isolado socialmente. Visto que o significado de otaku é algo como sua casa, no sentido de ser fechado em sua casa. Eu não diria, cara, que o otaku, ele é isolado socialmente. Deixa eu pensar, cara. Porque, tipo assim, o otaku, eu não diria que ele é isolado socialmente, porque o otaku, ele vive em coletivos, entendeu? O otaku, ele vive em coletivos sociais. Ou seja, um otaku de trem, ele vai andar com outros otakus de trem, ele vai entrar em fóruns, ele vai sair de casa, saca? Ele não é um hikikomori, entende? Ele não tá literalmente a par das relações sociais. O problema é que ele se prende numa bolha, né? Então, ele se prende numa bolha e fica naquilo. Ele pode estar à margem da sociedade, porque, que nem eu falei, ele é marginalizado por ser alguém obsessivo. Mas ele não vai ser um hikikomori, alguém que não sai de casa, alguém que não tem contato com as outras pessoas, né, no caso. Levantei esse tópico por dois motivos muito importantes. Primeiro, Monogatari é, sem nenhuma vergonha, uma obra para otakus japoneses. Desde termos, piadas... Porra. Caralho. Que opinião corajosa, tá? Se o narrador não fala isso, eu realmente nunca
iria ter notado, mano. Bizarro que Monogatari, um anime japonês lançado no Japão, que adapta uma light novel japonesa que lança no Japão, seria feita para o público japonês. Cara, bizarro. Referências, fetiches, pertencimento social, puberdade, decepções, responsabilidade, até fantasias amorosas. Pô, mas querendo ou não, com todo respeito ao narrador, né, meu querido amigo, quase todo anime, ele vai fazer esse tipo de coisa. É que Monogatari, ele faz de uma maneira mais escrachada em alguns pontos. Mais extrema. Mas quase todas as tropes que a gente vê em Monogatari, a gente vê em muitos outros animes porque faz parte da realidade do japonês, entende? Segundo, esse jogo de palavras e significados será uma das marcas registradas da obra. Ao ler uma frase, provavelmente seu significado será outro além do que você imaginou, só sendo revelado bem mais tarde, normalmente através de um diálogo circular e alguma repetição. Por isso resolvi fazer essa introdução. Se esse estilo de monólogo explicativo com jogadas de significado e múltiplas camadas culturais não for sua praia, Bakemonogatari pode não ser uma obra pra você. Ou talvez você goste disso. E esse é o terceiro motivo que não mencionei antes. Bakemonogatari vai entregar quebras de expectativa de formas bem intensas. Às vezes teremos momentos bombásticos de ação, às vezes revelações inesperadas, às vezes conversas que vêm e vão e nos revelam algo mais profundo do que aparentemente havíamos percebido. Fato. Mas talvez você não curta isso. É o tal do eti artístico, né? E esse é o quarto motivo. Vamos analisar o quarto do narrador, bora lá. Ele tem uma cama de casal, né? Uma parede azul, né? Pra poder passar confiança, de acordo com a psicologia das cores, né? Atrás dele ele tem um guarda-roupa, né? Tem um grande janelão ali. Esse tipo de janela é muito comum no bairro de... Não sei, o narrador ele é carioca, né? Ele fala com sotaque. Esse tipo de janela aí, ou é zona sul do Rio de Janeiro, ou é Tijuca, ou é Niterói, tá? O município de Niterói. Um ar-condicionado de janela, tá? Uma grande cortina, né? Porque deve ficar incomodado com essa claridade toda. Mas mesmo com bastante claridade, ele tá ali com aquela luz ligadaça ali em cima. Tem uma prateleira de frente pra cama. Tá? Tem uma pelúcia, ele tem uma bolsa onde provavelmente comprou uma roupa, um tênis. Tem um fone ali de ouvido que talvez tá quebrado. Um joystick. Tem um porta-retratos ali em cima, alguns mangás. Tem cara de Tijuca. Eu sou um grande frequentador do bairro da Tijuca, tá? Pra quem não sabe. Não dá pra ficar nu, mas tem a cortina ali, né? Que eu também não mencionei antes. Bakemonogatari vai entregar etes de formas bem intensas. Ó, a pio do eti artístico tá chegando, tá? Às vezes teremos cenas que você não vai gostar, aparecendo nos momentos mais inesperados. Levantei esse tópico por esses 4 motivos muito importantes. Se você estava prestando atenção, percebeu que eu estava fazendo uma imitação do estilo de escrita da série. Fato. Apresentei o tema, Monogatari, e a forma, monólogos circulares com repetições, para atingir a função de mostrar a você como desde o início a camada estava lá, já que eu começo essa brincadeira literalmente falando Eu não tinha notado ainda não, narrador, ainda bem que tu me avisou, cara. Eu tava meio confuso. sobre como isso estará presente em Monogatari, e que é por isso que eu decidi fazer essa introdução. O mesmo vale para os visuais Ô, que isso? Tá maluco, narrador? Que isso, cara? Que ângulo é esse, cara? Pô, tá gravando vídeo armado, irmão? Pô, que isso? Mó pistolão. desse vídeo, que se utilizaram de cenas incomuns ou de detalhes específicos para quebrar a monotonia visual e às vezes até brincar com o significado da palavra. Claro, ambas imitações são só isso, imitações para fazer um ponto. E acho que a partir daqui, vocês já sacaram como é a escolha criativa da direção e da escrita da obra. Não entendi. Agora, é Você pode me explicar? você que vai decidir se aprofundar em águas límpidas ou lama. Mas o que podemos analisar objetivamente no anime? Bem, é isso que eu vou tentar fazer a partir de agora. Bakemonogatari conta a história Como é que é? objetivamente no anime. É difícil, né, analisar algo objetivamente, né? Porque anime é audiovisual é arte. Então é muito difícil analisar algo objetivamente, né? No mundo da arte. Bem, é isso que eu vou tentar fazer a partir de agora. Vamos ver se ele consegue. Bakemonogatari conta a história de Araragi, um jovem do 3º ano do ensino médio Isso é que objetivo. encontra diversas meninas que sofrem de algum tipo de problema, manifestado de uma forma paranormal. A série trabalha com um roteiro mais episódico, mas vai mantendo peças em cena que vão se juntando e dando mais sentido ao todo. O protagonista, pelo menos até agora, foi a parte mais fraca da obra pra mim. Ele é
funcional, mas acho que faltou elaborar um pouco em certas características que ele possuía, para entendermos melhor os motivos dele fazer o que faz, visto que ele está disposto a ajudar a todos e até a se sacrificar dependendo da pessoa. Para alguns casos, esses motivos interiores do personagem são mencionados, mas para outros, como a... Mas... eu tenho quase certeza, não lembro, tá? Que depois que rolou o bagulho da Shinobu, ele se propõe a ajudar as pessoas. Não é algo assim que rola? A vontade dele de ajudar a Senju Ogahara, mesmo sendo ameaçado logo antes, ainda é uma incógnita. Isso não prejudica a cena de introdução deles necessariamente, porque temos uma grande promessa narrativa com cenas bombásticas. E quando eles se encontram, temos uma quebra de ritmo e clima, fora que já havia um mistério estabelecido sobre ela. Então, nesse ponto, queremos saber mais da personagem. Por isso, esse elemento de crítica acaba sendo só uma consideração posterior. A Senju Ogahara, inclusive, fala que isso faz parte da natureza dele, mas é uma característica bem intensa, que pelo que foi mostrado no anime, o deixou em problemas maiores ainda no passado. Não que precise existir um motivo para ele ser do jeito que é, mas seria legal vermos uma ponte mais sólida entre ele e o espectador. Seria uma forma de gerar drama e torcermos mais por ele. Araragi parece ser um dos disseminadores da popular moda que representa o otaku médio japonês. Ele é? Mas que mesmo desinteressado e desinteressante, Otaku de mulher, será? consegue atrair diversas mulheres graças a alguma característica. No caso, seu altruísmo autodestrutivo. E que durante o processo Pera, os otakus japoneses atraem mulheres? é atiçado e verbalmente humilhado por alguma tsundere. Não foi o primeiro e certamente não será o último, mas sinto que possa ser um dos que ajudou a dar aquele empurrão nessa tendência. Temos um pouco do seu passado, talvez familiar demais pra muita gente. Um jovem amado pelos pais, mas que quando entra no ensino médio e vê suas notas caírem, começa a se sentir cada vez menos e menos especial e digno. Fato. Levando a ter certa vergonha de si mesmo e se afastando daqueles que Algo bem japonês, deveria né? estar próximo. Existe um espaço bem legal para se trabalhar a falta de valor próprio que ele sente, junto da necessidade de salvar os outros de suas respectivas destruições, se vendo com um valor no processo, e também evitando um destino similar ao de si mesmo para outra pessoa. Fato. Inclusive, ele é confrontado com essa realidade em um certo episódio. Araragi diz que ele não ajudou ninguém, que as pessoas que se salvaram sozinhas, e é respondido basicamente com: "Você não acredita nisso, são só palavras, não é como você se sente." Mas tudo A única mulher que o Otaku Médio já tocou foi a mãe. Que isso, irmão? Tem gente que tem vó ainda. isso é especulação, pois parece que boa parte do significado dessa primeira parte é deixado vago, sendo complementado por uma direção bem peculiar, que já vamos falar. Tá, quero ver ele falando da direção. Em geral, as técnicas de empatia do roteiro são muito mais orientadas para as meninas, enquanto ele serve de veículo para entendermos mais os dramas que elas vivem. Como esses elementos não são trabalhados na primeira temporada, eu imagino que vão ser trabalhados no futuro. E aqui não causa tantos problemas, pelo foco de atenção da série. Mas talvez algumas pessoas podem achar isso uma certa barreira para continuar aproveitando. Será? Talvez esse seja um padrão de animes de harem, que não são a minha praia. Parte do personagem do Araragi está envolto em mistério, e isso é intencional. Podemos ver isso pelos vários cortes do passado e a forma meio nebulosa que ele fala de certas coisas do passado. Fato. Por isso, eu vou dar um voto de confiança e imaginar que é um elemento consciente que será trabalhado no futuro. E se observarmos de forma mais funcional em relação à mídia e o que ela quer vender, talvez seja parte do padrão de animes de harem. Então, funcionar funciona, e parece que tem algo a mais. Com o nosso protagonista parcialmente apresentado, vou usar a menina mais relevante para fazer os meus próximos pontos. Ó, vai falar da Gahara? Visto que seu caso paranormal é resolvido no episódio 2. Assim posso falar muita coisa sem dar spoilers pesados. O primeiro episódio abre com um super shot detalhado do Araragi vendo a calcinha da Hanekawa, uma colega dele que tá na rua. Ele quer muito desmonetizar esse vídeo, né? Vamos falar disso depois. Aí temos uma sequência muito doida de acontecimentos que não sabemos ser do passado ou do futuro, pelo menos inicialmente, mas que colocam uma isca pro espectador. Fato. Olha só o que você vai poder encontrar nessa obra se continuar assistindo. Continuando, Araragi, ao correr para a sala de aula em uma escada espiral que parece não ter fim, vê uma menina caindo, e ao tentar segurá-la, percebe, ela não tem quase nenhum peso. Senju Ogahara Hitagi é o nosso primeiro caso paranormal, apresentando o funcionamento da obra com brincadeiras de nome, cultura, metáforas e tudo mais. Fato. Tudo é intencional. O Nishio Isin, ele é muito bom nisso, né, cara? Ele gosta muito de ficar brincando, né, com essas coisas. Ele é um cara muito culto, né, eu diria. E tu pode ver que tudo que ele faz tem muita referência, tem muita brincadeira com a língua japonesa. Ele domina muito a língua japonesa, né? Um verdadeiro linguista, né? O cara é muito bom nisso. Então tu pode ver que basicamente tudo que ele já fez, né, desde Zaregoto até Monogatari ou Medaka Box, ele sabe manipular muito bem o idioma. E a forma como ele tá expondo o idioma, o japonês, pro leitor ler.
né? E também ele é muito interessante nesse aspecto de referências e tal. Intensificado pela direção quase surreal das cenas, que representam a visão do mundo do protagonista, junto do estado mental das personagens focais e de como está sendo a interação das pessoas conversando. Se a conversa está indo em círculos, eles estão andando em círculos também. Se alguém tá fazendo um puxa-empurra com outra pessoa... Ô, que isso, irmão? Tá maluco? Puxa-empurra? Que isso, narrador? Do nada, cara. O personagem também vai estar em nada a ver, distâncias diferentes em cada corte, e por aí vai. Nesse primeiro episódio, a Senjou Gahara é apresentada enquanto está caindo da escada espiral. E se você olhar bem, esse domo da escola parece uma gaiola, enquanto o Araragi sobe nessa escada quase que infinitamente. Será que podemos dizer que o protagonista subir nessa escada seria uma metáfora para o dia a dia mundano dele, sem nada de especial acontecendo, só repetindo os dias? Será que podemos dizer que o local parecer uma gaiola mostra o estado mental de Senjou Gahara, presa em seus próprios medos e incertezas, visto que é uma interpretação. ela é uma pessoa extremamente fechada, que afasta tudo e todos de si mesma, com medo de descobrirem sobre sua condição paranormal e talvez por problemas mal resolvidos em relação ao seu trauma do passado, preferindo se fechar. Inclusive, mais pra frente no anime, ela comenta sobre essas pendências emocionais. Só que, novamente, muitas interpretações visuais são vagas. Pra alguns vai ser claro, pra outros forçado. Vai depender de quanta moral você vai querer dar pro diretor. Em geral, eu tô sempre disposto pra entrar na aventura que a pessoa quer me propor. Então aqui eu vou considerar que os simbolismos, em sua maioria, são planejados. Cara, sendo sincero, na minha opinião, tudo é planejado, né? Nada que tá na tela é feito por acaso. Se foi feito daquela forma, tem algum significado. Agora, se é esse simbolismo exato que o narrador tá dizendo, aí eu já não sei. Porque eu acho que ele tá tratando a interpretação como algo muito objetivo. E aí eu acho que se for isso, ele tá errado. Porque a interpretação é algo que todo mundo vai ter e normalmente vai diferir, né? Então, tipo, ele fala assim, ah, minha interpretação é essa. Se não for isso, então ele não fez propositalmente, tá ligado? O que eu não vejo muita lógica. Porque a interpretação é algo subjetivo. Então, cada um vai ter uma interpretação, né? Não existe uma interpretação certa ou correta de tudo. Quando a gente fala de arte, né? A gente pode ter uma ideia, né? E geralmente uma interpretação que é muito bem aceita, uma ideia que é muito bem colocada, mas eu parto do princípio que tudo que tá na tela tem um significado, né? E se foi feito daquela forma, tem alguma ideia ali. Pode ser o que o narrador falou ou não. Eu acho que a interpretação do narrador tá correta, inclusive. Depois disso, temos uma longa conversa, que se utiliza muito bem de enquadramentos incomuns e cortes para dar um dinamismo nesses momentos mais parados e densos. Isso será algo constante em toda a obra, e talvez não seja um estilo compatível com todos os espectadores, principalmente por termos, em certos momentos, cortes que se utilizam de partes de texto da novel. Eu, pessoalmente, não pausei pra ler nenhum, fui tentando pegar de primeira. E aqueles que ficam mais tempo em tela realmente parecem ser mais importantes. Essa será uma característica divisiva do anime. Para alguns causará uma sensação estética boa, diferenciada, a novel entrando dentro do anime. Cara, eu acho que é assim porque, pra quem já leu a Light Novel, né, eu já li um pouco. A Light Novel é muito assim, é corte atrás de corte também, tipo, cada capítulo, né, é como se fosse num lugar diferente, é como se fosse um roteiro e cada corte eles trocam o local, trocam a cena. Então eu acho que o anime ele é feito assim propositalmente por causa da forma que a Light Novel foi escrita. E o fato das palavras terem muito significado na obra, inclusive com kanjis sendo manifestações físicas de certos elementos. Exato. Mas para outros vai só dar dor de cabeça. E eu não posso culpar essas pessoas. Para mim, os cortes que envolviam usos inteligentes ou diferentes de posicionamento e de continuidade ou a falta dela foram muito bem-vindos. Mas os cortes de texto... Bem, depois que eu decidi ignorar eles não me incomodaram tanto. Alguns até são bem criativos, como o que tá escrito sangue, e alguns outros que usam as cores base de cada momento do anime pra fazer um tipo de corte legal. De qualquer forma, querendo ou não, todos esses tipos de cortes ajudam os monólogos a ficarem mais dinâmicos pros nossos olhos, visto que é natural que procuremos movimento em tela. E devido às limitações e custos da mídia da animação, o anime tentou ir até o limite do que era possível pra evitar que fossem 15 episódios de pessoas falando paradas em cenas estáticas. Depois da conversa dos personagens, ao sair da sala, Araragi é surpreendido por Senjou Gahara, que o ameaça com o estilete e um grampeador. Essa surpresa e aumento de tensão repentino são muito bem-vindos depois da grande sequência mais lenta. A menina não parece estar feliz pelo fato dele ter descoberto seu segredo, mas mesmo depois de ser agredido, ele decide a ajudar. Ao encontrarem Oshino Memi, um cara que é meio que um exorcista, eles descobrem que o problema dela é baseado no caranguejo pesado, o Kami das emoções. Tudo isso aí é um jogo de palavras em japonês. Oshino Memi vai provocando Senjou Gahara, e a tensão vai aumentando.
Uma sopinha de siri pega vocês. Até que é revelado que o caranguejo não ataca ninguém. As pessoas Deu pra reparar a influência desses cortes em Fire Force. É porque Fire Force, cara, lá no David Production, tem muita gente que veio do estúdio Shaft, né? Uma galera, pô. que pedem os desejos ao caranguejo, mostrando que Senjougahara... Um dos diretores de Monogatari, inclusive, quando saiu do Shaft, ele dirigiu o Vanitas, né? E também o Yofukashi no Uta, né? Yofukashi no Uta, ele tem uma estética que lembra um pouco o Monogatari. Porque um dos diretores, o diretor em si, ele, se eu não tô enganado, ele foi um dos diretores de Monogatari. Estava escondendo algo. Durante toda essa conversa, uma criança estava deitada na sala e dizem pra ignorar ela. E é engraçado, né? Sim, no episódio 10 eu acho que ele fez o storyboard, ele dirigiu também, algo assim. Mas eu esqueci o nome desse diretor, mas ele basicamente só dirigiu animes com vampiros, né? O Araragi, Vanitas, que também é vampiro, que tem vampiro, né, no caso, e o Yofukashi no Uta, que também tem vampiros, é engraçado isso. Fiz esse pequeno acompanhamento do primeiro episódio pra destacar algo bem importante. Monogatari é uma obra bem japonesa, em vários aspectos. Fato, que leitura do narrador, hein, cara? É pra isso que eu assisto esse canal. Logo, também é possível ver o Kisho Tenketsu em ação aqui. O Kinsho tem sexo? Ah, tava faltando ele. Bingo! Coisa que já comentei a fundo em outros vídeos do canal. Que temos a introdução, que é o shot da calcinha, cenas explosivas do passado, Senjougahara caindo. Tá vendo? A cena da calcinha é que Kisho tem sexo. Tá entendendo? Essa é a verdade. E Araragi apegando, e o início da conversa com a Hanekawa. Tava na nossa cara o tempo todo. Aqui temos tudo que é importante no episódio apresentado. O desenvolvimento começa ainda na conversa com a Hanekawa, parte pra Senjougahara atacando o Araragi e vai até eles indo encontrar o meme. Aqui entendemos todo o contexto da situação e quem são os personagens. Então a reviravolta começa, tanto pelo local quanto pela criança no chão, pelo exorcista, qual é o ser paranormal que está afetando a personagem, e então a revelação de que ela não foi amaldiçoada, e sim que ela mesma quis aquilo e está escondendo algo. A finalização é também um cliffhanger, a falta de resposta do meme sobre ajudar e salvar ela. Quis levantar isso pois Bakemonogatari tem muitos episódios onde a estrutura do roteiro não depende de um conflito, coisa que a administração de engajamento tal como Bleach, tá? do Kisho Tenketsu permite você fazer com mais facilidade. Visto que o momento de reviravolta, o ponto que mais aumenta a tensão, é a revelação do ser paranormal e a mentira que Senjougahara está contando. É bem legal ver a utilização de poemas asiáticos em obras focadas em dramas pessoais e em longos monólogos. Visto que as quebras de expectativa muitas vezes acabam sendo recompensas de assuntos plantados em uma conversa circular anterior, que vão crescendo conforme a trama passa. Fato. O mesmo vale para o episódio 2, onde o ponto de reviravolta é quando descobrimos que a personagem tem um trauma pesado de copiou Bleach, é verdade. infância, envolvendo, dentre certas pessoas, sua mãe, que participava de uma seita. E quando a mãe bota Senjougahara em uma situação terrível e a filha revida, a seita acaba punindo a mãe, e a relação das duas começa a ficar cada vez mais deteriorada. Tô falando assim pra evitar spoilers, mas esse primeiro caso já mostra que a série vai trabalhar com temas sensíveis. Assim, um dia, ela encontrou o caranguejo, esse Kami, e pediu pra ele que a livrasse do fardo de suas emoções em relação à sua mãe. E o fardo é pesado, né? Então tirou o peso dela. E ao remover esse peso de sua vida, ela literalmente se tornou uma pessoa com apenas 5 quilos. Mas não foi só isso que ele removeu. As memórias com sua mãe também foram embora, tanto as boas quanto as ruins. Como consequência, Senjougahara ficou extremamente distante de tudo e todos, sem a capacidade de se abrir e criar novas relações. É curioso que ela ataca o Araragi com um grampeador, que é basicamente uma garra de caranguejo. E também quando ela faz essa pose, lembra um caranguejo, não é? Pra tentarem resolver esse problema, o Kami é invocado e Senjougahara precisa reconhecer seu trauma e enfrentar o caranguejo. Mas não lutando, e sim pedindo por favor que ele devolvesse as emoções e memórias dela em relação à mãe. Mesmo que isso não consertasse. Lembrando que sopa de caranguejo também é algo muito bom e nutritivo, tá? Sua relação, ainda assim, era parte dela. Só após recuperar suas memórias que um dia ela poderia superar esse trauma. Esse detalhe é curioso em Bakemonogatari. Poucas meninas, ou nenhuma, dependendo da sua perspectiva, de fato resolvem seus problemas com a ajuda do Araragi. Ele ajuda a identificar o problema. O Araragi é tipo um psicólogo. E elas aprendem a lidar com a situação no presente, saindo da crise. O que abre um bom espaço para resoluções mais definitivas nas continuações da série, que é algo que eu esperaria acontecer, porque aí teríamos uma progressão bem interessante. Araragi... Psicólogo analisa? Pois é, mano. Tamo aí no Psicologia dos Animes, né? Uma hora ele fala sobre desenho, outra hora sobre psicologia.
narrativa. O narrativando ele é pau pra toda obra, que irmão. ajuda elas a ficarem conscientes do problema e lidar com eles no presente, e então, através de sua própria superação, junto com a ajuda dos amigos eventualmente, as meninas iriam conseguir de fato superar e resolver esses problemas. Se isso rolar no futuro, realmente vai ficar muito bacana. Se não, aí as coisas vão ficar complicadas. Aqui não chega a ser um problema, porque a resolução dos mistérios é legal, graças à criatividade da direção e dos diálogos. E olha que, pra quem é japonês, esses diálogos devem ser mais geniais ainda. Felizmente, ainda funcionam em certo nível na legenda. Por isso, Bakemonogatari parece ser mais a introdução. A gente tem uma promessa de profundidade pro futuro, mas durante essa série em si, a profundidade não foi de outro mundo. Ok, foi mais profundo do que um harém normal, mas isso não é difícil. Basicamente, os acontecimentos e reviravoltas acaba fazendo o anime não precisar tanto da profundidade assim. Mas pra toda a fama que a série tem, eu imagino que isso vai ser bem relevante no futuro, senão vou ficar decepcionado. Enfim, tudo isso aí é combinado a diversas outras técnicas pra manter o engajamento, como por exemplo, mandar você ignorar algo impossível de ser ignorado, como a menina no chão no final do episódio 1. Também rola a construção contínua de duas personagens, a Senjogahara e a Hanekawa, que nos ajuda a dar uma sensação de continuidade, e também rola uma atenção incrível a detalhes, como a Hanekawa interagir com a Mayoi, pra depois descobrirmos o porquê disso, sem a série nos falar diretamente. Então assim, quando você para pra pensar sobre tudo isso, é de fato uma experiência única. Fato. E eu aproveitei mais do que eu imaginei que iria, sendo algo que eu facilmente recomendaria pra pessoas que gostam de direções mais arriscadas e shows mais pesados na parte do diálogo. Aí, ó, ele curtiu. Se não fosse por algumas partes ruins. Lá vem a denúncia, tá? Lá vem a denúncia, tá? Preste atenção. Vamos lá. Eu não ligo pra ecchi, mas eu ligo pra momentos que atrapalham uma história. Tá. E aqui, infelizmente, temos alguns momentos terríveis. Algumas cenas, como o shot da calcinha no início, ou a Senjogahara trocando de roupa, passam. Tá lá. Passam. Dá pra aceitar. Isso dá. Isso de fato dá pra aceitar. Faz parte da forma que o personagem enxerga o mundo, ou tem algum subtexto. E ele é um adolescente, né? Um adolescente safado. Que aproveita pra trabalhar como um personagem excêntrico ou o drama do momento. As zoeiras da Kanbaro, por exemplo, foram uma boa aplicação de assuntos eróticos. É um harém com ecchi. Você queria o quê? Pelo menos são integrados na obra de forma criativa. Olha, é um eti criativo agora, tá? Não é mais artístico, é criativo. Pelo menos os que são bem feitos. Só que chegamos na parte que é o problema de muitas pessoas. É, isso aí não dá, cara. Tipo, isso nem é eti, né, cara? Porque todas essas insinuações que o Araragi tá, tipo, assediando a Hachikuji e tudo mais, é um bagulho muito desconfortável, mano. O fato do Araragi demonstrar ter atitudes duvidosas em Bakemonogatari. E aqui voltamos pro que eu falei, de Bakemonogatari ser uma obra otaku, sem nenhuma vergonha. É crime. Acho que não é mistério pra ninguém que existe uma fixação na mídia otaku japonesa por irmãs, lolis e coisas do tipo. E nosso protagonista não é diferente, visto que ele parece ser um arauto desse público. Por isso, quando ele acidentalmente pega no peito da Mayoi, ele fica feliz por isso? Esse foi meio que o primeiro alerta vermelho. Isso meio que é um grande problema. Um personagem pode ter preferências bizarras. Mas isso não é uma preferência bizarra, no caso, mano. Isso meio que é um crime, se pá. Se for bem trabalhado, podemos entender o drama interno, Como assim bem trabalhado? Como assim drama interno? Que porra é essa? A diferença entre o público e o privado, talvez sua superação, ou ser um aviso como esse tipo de coisa pode ser destrutivo. Raramente é a ideia que importa, o que importa é a execução. Mas aqui temos certos momentos que fica confuso. Claro que a execução é puramente porque ele é um pervertido. E sim. Por isso temos... Por isso que é chato. Essa é a única parte de Monogatari que eu literalmente falo, isso é ruim. Eu não gosto disso. É desconfortável. Não precisava ter, tá ligado? Certos tipos de cena pra agradar. É escroto, é crime. É errado. É errado, é ruim, é crime, cadeia. O otaku japonês. O mesmo vale pra cena da Sengoku, quando eles analisam o que está a afligindo. A garota tá pelada, chorando, triste, se sentindo humilhada, e a cena vai por outro caminho totalmente diferente. Tudo bem, o protagonista foi influenciado pela outra personagem a falar merda, mas esse seria um ótimo momento pra ele demonstrar ser mais do que uma caricatura do otaku. Se o momento servisse pra algo no futuro, seria até muito bom. Um pedido de desculpas, um passo em direção à maturidade, rever os próprios conceitos, qualquer coisa. Mas a cena só termina lá, de forma bem desconfortável e não serve pra nada mais. E censurou, tá? E se ele é uma caricatura do otaku, o que isso significa? Eu pessoalmente não encontrei o significado durante Bakemonogatari. Talvez seja explicado. Cara, o que isso significa é que de alguma forma o Araragi ele vai gerar uma identificação com os otakus japoneses que vão
querer consumir o material por causa disso. No futuro. Mas aqui, infelizmente, foi um elemento que prejudicou minha experiência. Se existe um mega sentido foda que eu não percebi nessa característica do personagem, escrevam aí nos comentários. Assim, eu acho que não tem. Eu acho que é tipo só o Nisui representando um verdadeiro otaku, né? Fora que a gente entra Não tem o mega sentido, cara. É só perversão por no perversão. problema de valores narrativos. Uma cena tende a ser melhor conforme ela tem vários valores narrativos diferentes. Ou valores, pra simplificar. Valor pro público-alvo, valor pra história, valor pra trama, valor pro personagem, valor simbólico, valor de ritmo de história, valor de técnica de escrita e por aí vai. Em geral, cenas que não têm tantos valores assim acabam dividindo muito mais o público. Por exemplo, Em geral, cenas que não têm valores poderiam ser cortadas, no caso. se a cena serve só pra fazer uma piada, se você não gostar da piada, vai achar a cena ruim e vai ter perdido seu tempo. Aqui, pra mim, foram cenas que só tinham um valor narrativo. É ele sendo pervertido e entregando esse tipo de fanservice. Se você não gosta de fanservice, Não tem valor, tipo, ele continua, ele vai de pervertido a pervertido, sabe? Quando você quer trocar o valor, porque geralmente uma cena, né, ela é escrita pra de alguma forma ter uma alteração do valor. Então, os valores geralmente são binários. Começa positivo pro negativo, vai do negativo a positivo, né? Em tese, tá? No mundo das ideias, assim. Então, se uma cena o personagem começa triste, a ideia é terminar essa cena com ele feliz. Ou, se começa com ele feliz, a ideia é começar com ele triste. Então, tem essa troca de valores. Em anime é totalmente diferente de um filme, por exemplo. Então, eu tô só pegando um exemplo de como funciona, por exemplo, no cinema, né? Filme, né? Então, o anime ele é escrito de uma forma diferente. Mas a ideia de ter uma troca de valores é um pouco necessária pra trama poder andar, querendo ou não. E pra gente também ver uma grande... Ver que tem sentido aquilo existir, aquilo tá ali, saca? se envolvendo menor de idade, E assim, eu acho que aplicar esse tipo de coisa no anime é meio complicado, porque a forma como um roteiro de anime, tanto faz, é criado, ele é bem diferente de um filme, de um livro, né? De uma peça de teatro. Então, cada estrutura tem as suas coisas, né? Cada estrutura tem a sua forma. Mas a ideia é essa, né? De fato, o Araragi ele começa como um pervertido e termina a cena como um pervertido. Nada muda ali. Não serviu. Então pra que tá ali, saca? É meio que, tipo, desnecessário, né? E eu acho que cortar esse tipo de coisa não faria diferença na história. você não vai gostar da cena. O pior é que em certos momentos, além de ter só um valor narrativo, ele estava destruindo outros valores narrativos. Estava traindo o desenvolvimento que o personagem tinha recebido. Araragi ajuda e está até disposto a morrer por certas meninas. E lá no episódio 12, temos uma cena que realmente me deixou muito feliz. Não vou dar spoilers, mas ele entende melhor os sentimentos e traumas da Senjougahara, em uma conversa bem bacana e tocante. Pra logo depois, no episódio 13, no início, ele meio que começar a apalpar forçadamente a Mayui, a garotinha, basicamente fazendo o que quase fizeram com a Senjougahara. Cara, por quê? É um fanservice que trai o próprio desenvolvimento do personagem, não gera nenhum tipo de drama, não tem significado maior ou serve como ponte para questionamentos da trama ou do protagonista. É só feito pra otaku que gosta de loli. Exatamente. E isso por si só já é um grande problema, né? Na minha opinião. É só assédio por assédio. Pedo por pedo, saca? Não precisava estar ali. É algo que estruturalmente não precisava estar ali. Não é uma cena que precisava estar ali, não é uma sequência que tinha que existir. Saca? Não tem valores sendo alterados, trabalhados, na verdade tem uma traição de valores, que nem ele falou. Então é muito confuso. Isso, sinceramente, é decepcionante. E dizem que fica cada vez pior nas continuações. Cada um vai ter um limite diferente pra It, e eu não sou o dono da moral, nem um ser Não, isso não é eti, cara. Isso não é eti, tá ligado? Isso aí já é outra... Tu pode usar outras palavras nesse caso. Isso não é eti, propriamente dito. superior pra falar o que você pode ou não pode assistir. Mas posso dizer que fiquei decepcionado por ver como uma obra que parece ter tanto carinho envolvido, Assédio. tanto na escrita quanto na produção, colocou cenas que simplesmente não levavam em consideração algum dos pontos mais importantes. O fato disso provavelmente piorar nas próximas temporadas, infelizmente, me desanima. Mesmo supondo que a famosa cena da escova de dente seja uma mega escrita revolucionária capaz de deixar todos os grandes autores do passado no chinelo, ela ainda será muito desconfortável pra mim. Todos nós temos nossos limites, e não consigo deixar de pensar como certos elementos assim me desagradam. Ao ser a experiência otaku definitiva e entregar de tudo um pouco para todos os públicos, animação boa pros sakugueiros, direção diferenciada pros cults, ação pros porradeiros, waifu pros weebs e fantasias sexuais pros pervertidos, era claro que, ao mesmo tempo, iria desagradar parte do público.
Bakemonogatari não é pra todo mundo. Não no sentido elitista, mas sim no sentido de expectativa. Se você não estiver no clima de assistir uma obra focada no diálogo e com muita experimentação, não vai ser uma experiência divertida. Fora que é preciso aguentar algumas cenas bem desconfortáveis também. E mesmo quem tá preparado pra tudo isso, pra ter cena esquisita, pra ter direção diferenciada e muito diálogo, às vezes a pessoa não vai gostar. E tá tudo bem. Ninguém é mais ou menos inteligente ou importante por gostar ou desgostar de um anime. Bakemonogatari não teve toda a mega... Acho que qualquer pessoa normal não sente atração por personagens 2D. Ah, não sei, acho que aí não. Acho que não tem problema tu sentir atração por personagens 2D, cara. Tu achar bonito e tal. O problema é que tem limites, né? Profundidade que me fizeram esperar. Mas pareciam os primeiros degraus de uma piscina. E conforme Piscina? Aquele? fosse adentrando nela, as coisas ficariam mais profundas. Então nisso, a obra tem mérito. De fato, sinto que há coisas ali além do que é óbvio. E isso sem contar toda a brincadeira de palavras, que a gente nunca vai entender 100%. A direção também realmente foi muito criativa. Essas paradas é parafilia, né? Sim, é uma parafilia, mas ainda é crime. E fez um show de pessoas falando terem um dinamismo que você não encontra muito por aí. Procurando um pouco sobre esse estilo de direção, vi até que era parecido com um certo movimento do cinema francês de algumas décadas atrás. E mesmo que não tenha entregado tudo que parecia que iria entregar de acordo com a comunidade, a administração dos elementos em tela em relação à trama ajudou muito a fazer com que tudo que foi mostrado fosse suficiente e deixasse um gostinho de quero mais. Os únicos problemas que eu tive foram os momentos que a obra se traía, preferindo fazer umas bizarrices do que manter a consistência do desenvolvimento dos personagens. Mas o que eu quero saber é sobre você. Curte Bakemonogatari? Eu? Ah, que foda. As partes duvidosas de fato pioram com o tempo? Cara, eu curto Monogatari. É um dos meus animes favoritos. Mas me dói muito, cara. Toda vez que eu vejo uma cena do Araragi fazendo algo criminoso, eu fico tipo, caralho, isso é muito crime, eu não quero mais. E eu já quase dropei Monogatari por causa disso. Então, sei lá, cara. Eu nunca revi Monogatari, né? Pode ser que hoje em dia assistindo eu possa odiar Monogatari, cara. Porque, que nem eu falei, eu vi quando eu tinha, tipo, 15 anos. Então é muito complicado. E digam aí nos comentários se eu deveria continuar assistindo ou não. Aproveita e dá um like no vídeo e se inscreve no canal, pra eu saber que vocês curtiram esse tipo de vídeo de Monogatari. Também apoie meu canal a partir de míseros R$5 e tem acesso a lives exclusivas onde eu analiso o que vocês pedem ao vivo. Além de ter área VIP no Discord e muito mais. Ou compre uma camisa e caneca na loja do canal. Temos estampas de One Piece, Hunter x Hunter, Bleach e muito mais. Maneiro. Esse vídeo só foi possível graças aos heróis do canal. Aleph Santos, Aleph Beles, Cindy Avelino, João Pedro Coelho, Maneiro. Bom vídeo narrador, hein? Gostei da análise dele, concordo com ele em quase tudo, tá? Não ironicamente, concordo com ele em quase tudo. Tá certo ele.